Olá, muito boa noite. Começa agora mais um Jornal Jovem Pan. Estamos ao vivo. Eu sou Misael Mainetti e agora você fica com as principais notícias do Brasil e do mundo. E por falar em Brasil, sem perder tempo, a gente vai para Brasília falar com a Janaína Camelo, que acompanha o Congresso Nacional do PT, o Partido dos Trabalhadores. Janaína trabalhando bastante. Hoje ela já conversou com o Edinho Silva, presidente da sigla, e deve estar cheia de destaques para a gente. Janaína, boa noite para você. Muito boa noite para você também, Misael. Boa noite para todo mundo que assiste a gente agora aqui no Jornal Jovem Pan. Pois é, esse Congresso Nacional do PT é o 8º Congresso Nacional do PT. Hoje é o 2º dia. Esse evento vai ser encerrado amanhã. Começou ontem. Não tem ainda a previsão da participação do presidente Lula, né, Misael? Porque, como você sabe, ele estava em São Paulo até agora há pouco, porque ele passou por alguns procedimentos médicos simples, mas foram importantes que precisam de cuidados, né? Ele retirou, por exemplo, um desses procedimentos foi a retirada de um excesso de pele no couro cabeludo, inclusive material que foi levado para biópsia. Mas então ele vai depender da decisão dos médicos, se vai conseguir participar, por exemplo, de amanhã, né, que é o dia do encerramento desse evento. Mas ontem ele enviou um vídeo na abertura aqui do Congresso e nesse vídeo ele disse o seguinte: ele disse que o partido que está no governo não pode correr atrás do adversário. Ele também voltou a cobrar a militância do PT, dizendo que as ações do governo não estão sendo levadas ao conhecimento da população. Inclusive, recentemente, ele determinou a mudança na estratégia de comunicação do governo, né? Porque ele diz que essa falha na visão dele, né, de que essas ações não estão chegando ao conhecimento do eleitor, isso acaba sendo demonstrado, por exemplo, nas pesquisas de intenção de voto. A gente vai mostrar agora, Misael, um trecho desse discurso do presidente Lula feito por vídeo. Um partido que está no governo, ele não corre atrás do adversário. É o adversário que corre atrás dele. É ele que tem que botar a bola na frente. É ele que tem que cobrar do adversário. É ele que tem que mostrar a diferença do governo nosso com os adversários que governaram antes de nós. E aí, Misael, como você disse, hoje mais cedo a gente entrevistou o presidente do PT, Edinho Silva. Inclusive a gente levou essa entrevista ao vivo aqui, né, para o Fast News, foi apresentado por você. E ali o Edinho Silva, ele comentou, por exemplo, esse discurso de Lula, resultado nas pesquisas, disse que esse resultado é influenciado também por casos com relação à polêmica do Banco Master, casos de corrupção que não são do governo Lula, segundo Edinho Silva, e que isso acaba influenciando na percepção da população brasileira em relação ao governo do presidente Lula, embora o caso Master, ali na visão dele, tenha sido uma consequência do governo anterior. A gente vai ouvir um trecho dessa entrevista. É importante que se diga que o Banco Master foi aprovado no governo passado, foi aprovado no Banco Central passado, portanto, o Banco Master é uma consequência de decisões do governo anterior e também todas as denúncias de corrupção, elas tiveram início no governo anterior e o presidente Lula que tem pedido essa apuração. Mesmo assim, esses fatos, na nossa avaliação, eles turvam, né, a visão da sociedade e a sociedade prioriza esse debate em vez de reconhecer os feitos do governo. Misael, amanhã, no último dia, vai ser lido também o documento que prevê o programa partidário da reeleição. E aí Edinho Silva também comentou, porque esse programa, ele prevê uma reforma do judiciário, né? E ele também comentou quais outras reformas que o governo Lula promete fazer caso consiga mais 4 anos de governo. A gente vai ouvir agora. Que nós queremos debater as reformas, nós queremos fazer reforma política, nós queremos fazer reforma do Poder Judiciário, não da perspectiva de enfraquecer o Poder Judiciário, como diz a família Bolsonaro, não. Nós queremos fazer reforma do Poder Judiciário para que a gente fortaleça a democracia, para que a gente fortaleça o Poder Judiciário, que é o maior zelador da democracia. Nós queremos continuar fazendo a reforma da renda, para que a gente possa fazer distribuição de renda, combata os privilégios. Pois é, e Edinho Silva citando, por exemplo, a família Bolsonaro, e ele falou sobre a família Bolsonaro também no caso das terras raras, que a gente vê um conflito muito em relação a isso, né? Recentemente, por exemplo, o governo aqui de Goiás vendeu a única produtora em operação de minerais críticos, foi vendida a essa empresa, a Serra Verde, para uma empresa norte-americana. Enfim, Edinho Silva disse que discutir terras raras também está nos planos do governo e disse que a família Bolsonaro
Bolsonaro quer entregar as riquezas naturais ao governo de Donald Trump. Misael, é com você. Janaína, muito obrigado aí pela apuração, excelente entrevista que você fez ao vivo hoje com Edinho Silva, presidente da sigla, e a gente volta a se encontrar a qualquer momento. Agora a gente aproveita a oportunidade ao vivo aqui e vamos falar com a Jess Peixoto, a nossa comentarista. Jess, é um prazer te receber ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan. Vou te falar um pouquinho sobre o que o Edinho Silva trouxe mais cedo para a gente ao vivo. Ele fala sobre a questão do Banco Master ser da gestão passada, de Jair Bolsonaro, e também da gestão passada, no caso do BC mesmo. Cabe agora, nesse ano de eleições, né, o eleitor precisa ficar decodificando de quem era, né, quem foi, por que foi fazer aí a escolha por uma narrativa, só que é um ano eleitoral, ou seja, para o PT é interessante fazer esse discurso, não é? Boa noite para você. Boa noite, Misael, meu querido. Boa noite para toda a nossa maravilhosa audiência da Rede Jovem Pan. Aqui você faz uma colocação muito assertiva. É um ano de eleição, o que significa que essa fala ela está ligada a tentar jogar responsabilidade para a gestão passada, tirando aí do recorte fatos incontestáveis, como o fato de correlação com alguns nomes atrelados ao presidente Lula, como o ex-ministro Guido Mantega, ou até mesmo a figura ali do ex-ministro da Justiça também, Ricardo Lewandowski, em relações contratuais com o grupo Master, mas indo até além. As próprias visitas que ocorreram ali no Palácio, fora da agenda oficial. E, por mais que o governo tente afastar, o que as pesquisas estão mostrando é que a forma de se atrelar esse escândalo acaba sendo com o governo em exercício, porque é o momento da descoberta. Então, eles estão tendo essa estratégia porque atrelam muitas vezes a falta de crescimento, até mesmo a queda na avaliação positiva a isso. Por ser um ano eleitoral, está bem claro que a estratégia vai ser repassar isso ao governo anterior. Se está funcionando, claramente não está.